Boa tarde a todos. Vamos lá, começando mais uma live aí hoje, 4 da tarde, com o meu amigo Galego. Cara aí que tem muito a nos contar, muito a nos falar. Já chegou, tá na área, o cara super pontual, Galego. Pessoal, vamos compartilhando aí, por favor, aí vamos colocando a live pra rodar, tá? Eu vou chamar aqui já o Galego pra gente começar esse bate-papo aí, tá? Compartilhem aí, divulguem esse trabalho aí que tem história boa vindo aí agora, tá, galera? Vambora, não dê mole não. Vamos lá. Fala, Galego. E aí, irmão, como tá na Como paz? você tá, cara? Boa tarde, meu irmão. Eu gostaria de te agradecer aí pela participação, pela ter aceito o convite, né, cara? Eu sei que, né, a gente tá com uma rotina tentando adaptar alguma coisa cada vez melhor mas eu sei que a gente também consegue hoje poder ajudar um pouquinho as pessoas, né? E, pô, ninguém melhor acho que você, né, que faz um trabalho maravilhoso em ajudar as pessoas, ajudar o próximo, para poder dar uma motivada na nossa tarde. Obrigado, irmão. Exato, exato. Pô, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade. Você é um cara que eu respeito e admiro. No 2013 eu tava lá quando você ganhou seu último Mundial. Que legal. Talvez você nem saiba, mas muito do meu jogo no Jiu-Jitsu eu me inspirei também em você, no Renato, né? Que não era um da minha equipe, mas teve muito a ver comigo. Mas a parte a isso, gostaria de agradecer mesmo também, até mesmo as pessoas que estão aqui na live, 4 horas da tarde, nesse mundo, nesse caos que nós estamos vivendo, ver pessoas se disponibilizando a enxergarem um pouquinho além da própria rotina, né? Porque eu creio que esse momento seja da gente aprender um pouquinho com os outros e verificar que todos passam pelos mesmos problemas, pelas mesmas aflições, só que cada um tem Perfeito. uma maneira de direcionar. Então, acho muito válido quem está aí, ó, clicar na setinha e convidar mais pessoas para ter um momento, pelo menos, de descontração. Eu vejo que tem vários amigos meus. Para quem não sabe, esse daqui é o Cavaca, é multicampeão de jiu-jitsu também, é líder de uma equipe bem grande da Zenit, do qual tem uma trajetória muito bonita e, acima de tudo, uma pessoa que tem gerado transformação de vida através do esporte. Então, por isso que, quando você me chamou, logo de pronto eu aceitei, porque a gente tem que estar predisposto a servir, né? Porque nós viemos para isso. Perfeito, irmão. Pô, eu fico muito feliz aí, né? E eu vejo, como eu disse, você é um cara. Pô, primeiro eu te agradeço muito as palavras aí. Pô, pode ter certeza que a admiração é recíproca, né? Então, pô, eu acho que a gente tem muito que agregar a esse mundão aí que está passando por algumas dificuldades, mas nada mais é do que obstáculos que são necessários para a nossa evolução, né? Então eu vejo muito isso e você eu vejo que é uma pessoa que pensa e age muito dessa maneira também. Então vamos lá, irmão. Conta pra mim aí como é que foi a tua infância, como é que tu nasceu e foi colocado pro próximo à arte marcial, ao jiu-jitsu, ao muay thai. Conta esse comecinho de tudo aí do Galego. Pô, que demais, que demais. Então, eu nasci aqui em São Paulo, meu pai veio para São Paulo com 18 anos, né? Minha família é de Londrina, do Paraná, Ibiporã. Meu pai veio para São Paulo com 18 anos, nós moramos no fundo de uma casa de uma tia minha, né? Que morava aqui em São Paulo já. Perfeito. Uma tia minha, tio do meu pai, na verdade, né? Então, viemos para São Paulo em condições precárias, né? Eu cresci em rua de terra, eu cresci em periferia de São Paulo. Eu cresci brincando na rua, cresci vendo meu pai lutar, trabalhar bastante. E eu tive influência nas artes marciais graças a meu tio, que era professor de karatê quando era pequeno. Então, desde pequeno, eu tive contato com a arte marcial, mesmo que de maneira, vamos dizer, somente acompanhando. Ele era um cara que eu admirava muito. Talvez uma das pessoas que eu mais admirei na minha vida foi esse meu tio, né? Que era meio tio-avô, sabe? Sim. Então, eu cresci, tive a infância até mais ou menos os 13 anos, 12 anos, eu morei em bairro simples, humilde, só que meu pai é advogado, meu pai batalhou muito, meu pai viajava 2 horas para ir fazer faculdade em Mogi, Brás Cubas, né? E eu Caramba. acompanhei muito essa luta dele. E eu tive muitos amigos muito simples, então no final das contas, eu vivi muito esse lado de não ter nada, né? De não ter nada não, porque graças a Deus em casa nunca faltou nada, mas eu via pessoas que não tinham e quando mora em comunidade, no final das contas, é aquele compartilhamento que ninguém, não falta nada, não tem muito, mas o pouco que tem dá para todo mundo. É muito louco isso. Meu filho está aqui embaixo. Deixa ele aí, fica à vontade, é um prazer. Então, Traz ele aí. é um negócio que foi muito legal, essa minha infância. Com 13 anos eu mudei, fui para um bairro bem melhor.
logo quando estava começando o jiu-jitsu, né? 13 anos, 24 anos atrás. Então era quando começou a ter o boom do jiu-jitsu também. Eu conheci um pouquinho do jiu-jitsu, só que eu achava que era um esporte de playboy na época, né? E eu ainda era aquele maloqueiro, porque eu tinha crescido em um bairro pobre, só que no bairro pobre eu não era o pobre. E depois no bairro melhor, eu não era o playboy, daí eu era o maloqueiro, o playboy metido a maloqueiro, porque então era tudo antagônico, eu não pertencia a nenhum. E no final das contas, eu nunca gostei de participar muito de grupos, assim, sabe? De falar, eu sou de determinada grupo. Não, eu sempre andei mais comigo, com o pessoal que jogava bola. Com todo mundo também. E que eu andava com o pessoal que jogava bola, que desde pequeno eu joguei bola, né? Eu cheguei a jogar em alguns times. E até os 20 anos eu fui jogando bola, 18 anos eu fui pro Japão trabalhar. Quando eu voltei do Japão, eu engravidei a menina que eu namorava, a gente teve um filho. E eu parei de jogar bola, estava fazendo faculdade de Direito, falei, só vou fazer faculdade. E um amigo me convidou para ir ver ele fazer uma graduação de Muay Thai. Eu cheguei lá, era tipo... Lembra quando tinha o Rio Heroes? Era quase isso, só que tinha a luva. Daí eu falei, pô, que da hora, que era lá no Gibi. Naquela época ainda era bem rua ainda. Daí eu cheguei e falei, pô, eu quero fazer isso, deixa eu ver como que é. Eu achei um lugar para descontar tudo que eu queria. Peguei, entrei, comecei a amar. O jiu-jitsu veio por consequência depois, né? Mas mesmo assim, nesse intervalo, eu tive alguns contatos com a arte marcial incentivado pelo meu pai. Meu pai me levou para fazer jiu-jitsu, para fazer judô, para fazer karatê, mas tipo, levava 2 semanas, um mês e parava, porque ele tinha que ir junto. Por isso que eu vejo o papel importante que tem no pai mesmo, porque não tinha como eu ir sozinho. Eu fui fazer esse judô, achei muito legal. Fui fazer karatê também, achei legal. Só que daí o pai não tinha que trabalhar, tinha que fazer um monte de coisa, nem o culpo por isso. Mas eu já tive pelo menos um contato com isso, com aqueles esportes naturais das crianças, né? Capoeira, karatê e judô. Então, isso já me deu uma noção. E depois que eu tava treinando jiu-jitsu lá na academia tinha gente que treinava jiu-jitsu e tinha alguns amigos também próximos que ficavam botando pilha. Não, vamos lutar MMA, porque tinha o treino dos atletas e tinha uns caras que estavam já indo para MMA. Daí eu falei, esse negócio de ficar agarrando os outros não vira não vou fazer isso. Daí depois eu fui ver, fiquei apaixonado, comecei a treinar, fiquei apaixonado. Comecei a treinar depois com o Casquinha, daí que eu fui aprender realmente o que era jiu-jitsu. Comecei a competir, lutei alguns campeonatos e depois minha vida mudou completamente, parei de treinar completamente, né? Faz tempo que eu nem coloco kimono, mas é o esporte que eu amo, que eu tenho como meta voltar e terminar meu ciclo, né? Porque eu gostei demais, lutei MMA, mas o que eu fiz foi justamente eu fiz para fazer uma luta, porque minha vida não era luta, né? Minha vida era justamente trabalhar, prover sustento dentro de casa, e o esporte me educou muito, porque eu era um cara todo rebelde, sabe? Sim. Então, em algum momento da minha vida, eu parei de acreditar em Deus e eu falava assim, não, calma aí que eu conquisto tudo pelas minhas forças. Eu sou um cara que não bebo, não fumo, não uso droga, eu tô fazendo mal pra quem? Só que eu era um cara que traía, queria ter 1000 mulheres ao mesmo tempo. Eu criei meu próprio lifestyle, sabe? Não queria, as regras eram as minhas, eu podia infringir quando eu quisesse, que eu só estaria contra mim mesmo. E quando eu era moleque, eu era todo rebelde, queria brigar com todo mundo, eu era justiceiro, sabe? Queria defender quem era mais humilde, pegava bandido na rua, queria brigar, queria bater, saía na rua de carro, eu via os caras fazendo loucura, eu queria brigar, mas é só pela misericórdia de Deus mesmo que eu tô vivo e que muitas coisas mudaram, mas o princípio de tudo foi a arte marcial. Foi a arte marcial que me colocou nos trilhos. Mas, pô, Galego, é muito legal você estar expondo esse teu lado, né? Que eu não conhecia isso, por isso que eu vejo que é muito legal a gente poder tirar das pessoas, são grandes lições, né? E eu vejo essas lives, elas podendo, não só as minhas que eu estou fazendo com o pessoal da luta, né? Mas a gente está acompanhando muitas lives, é um momento de aprendizado grande, né? Porque tem muito conteúdo construtivo, né? Inspirador, motivador, né? Então, como essa parte da sua história que você começou já, né? E você conseguiu fazer uma autoanálise e você viu o quanto que a arte marcial te proporcionou de ensinamentos, né? O quanto que ela te gerou, né? De transformação para você ser uma pessoa melhor hoje, né? Então é muito legal isso.
saber. E, cara, quando você disse que começou jiu-jitsu, começou a treinar sério mesmo lá no Casquinha, e como é que você só treinou no Casquinha, treinou em algum outro lugar, você chegava a visitar a academia de amigos, como é que foi essa relação de primeiro momento com o jiu-jitsu, assim? Quando eu comecei a treinar com o Cláudio lá no Gibi, que ele treinava no Barbosa. Daí ele dava aula nos horários, porque eu tava dando aula uma época no Gibi e tinha um treino de jiu-jitsu depois. Eu dava aula normalmente 7 horas da manhã, porque depois eu tinha a minha vida normal. Meu treino sempre foi 7 horas da manhã. Daí terminava o treino, tinha uma aula de jiu-jitsu, ele me chamou um dia pra treinar. E falou, você fica falando? Então vem aqui. Daí eu treinei lá, treinei um tempinho lá. Comecei a gostar, daí eu tinha encontrado o Casquinha, porque o Casquinha também ajudava o pessoal da equipe de luta do Gibi. Aí eu falei, pô, não, vou lá fazer uma visita. Fui lá fazer uma visita, fiquei apaixonado. No final das contas, tudo é meio ligado, porque era muito longe para mim, né? Que era lá na Zona Leste. Só que daí minha filha estava morando lá. Então, começou a morar perto, então coincidiu tudo. Eu creio que é Deus mesmo direcionando os passos. Exatamente. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu mesmo de uma maneira um pouco mais profissional, com método de ensino, foi completamente diferente. Porque eu falei, pô, isso daqui é tranquilo. Eu lutava Muay Thai, no qual você fazia um sparring naquela época que a gente fazia, irmão, ficava todo zoado, porque não tinha caneleira. Naquela época era outra ideia. Não é old school, né? Não tinha. Eu nunca lutei valendo cotovelada. Mal treinei valendo cotovelada. Então, o Muay Thai hoje evoluiu muito, da mesma maneira que o Jiu-Jitsu evoluiu muito. E o Jiu-Jitsu naquela época também não é como é hoje. Hoje eu vejo várias academias, mas eu sempre tive amigos de várias equipes. Eu nunca fui um cara do qual eu criei rivalidade com nenhuma equipe, embora eu tivesse vivenciado isso, mas eu sempre achei demais. Tanto que o Renato é um grande amigo meu, muito legal. Tinha campeonato que ele ainda estava com o Diego, que eu lutei uma final com o Dieguinho. O Dieguinho, o Renato estava lá e eu ganhei com uma botinha, né? E eu olhava pro Renato, dava risada, e aí, Renato? Porque, o Renato foi o cara também que fez muita diferença no meu jeito de lutar. E eu vejo que o jiu-jitsu, velho, é muito diferente do Muay Thai. Não tem, são coisas completamente opostas. E a arte marcial tem isso daí de se misturar tudo, vai te ajudar a acrescentar alguma coisa. Tem pessoas que falam, isso é melhor. Não, eu falo, a arte marcial em si é excelente para o ser humano, porque são poucas pessoas que vão virar um atleta, que vão pagar o preço para virar um atleta, e talvez esses daí que virem atleta não sejam pessoas que vão realmente no futuro ser uma pessoa do qual vão conseguir viver disso, porque o ciclo de um atleta é muito curto. E eu vejo que hoje as pessoas estão trazendo essa profissionalização, tanto que eu tenho visto lives de vários amigos meus que eram excelentes competidores, e eles conseguiram se tornar excelentes professores, porque existia muito essa dificuldade, né, de um competidor conseguir passar o que ele vivia. E creio que com esse compartilhamento, as pessoas começaram a ter mais facilidade. E o que educa mais na sociedade, eu creio que é, primeiro, família, segundo, religião, terceiro, esporte. Família está destruída, religião também está destruída, o esporte está destruído. Então, se não começar a surgir pessoas se levantando nessas 3 áreas da sociedade para fazer a diferença no mundo, eu creio que vai continuar do jeito que está, porque não dá nem para falar que está bom, né? Através do bom exemplo, né, Galego? A gente tem que transformar pessoas, e nós, como formadores de opinião, nós temos que nos policiarmos dia a dia. Eu volto um pouquinho atrás do que você falou, né? Que você próprio, eu achei muito legal a maneira que você se descreveu quando era jovem. Você criava as suas leis e você achava que as suas leis, as suas regras eram as corretas, né? Então, a gente vê muita gente vivendo assim. Eu falo isso em relação ao que eu converso muito com os meus atletas, né, de competição. Eles ficavam, que eu quero ser campeão mundial. Eu falei, cara, primeiro, tá aqui, ó, é só você vir para a academia todos os dias que eu vou ter aqui. Eu sei o caminho para te mostrar. Só que eu preciso de você. Não adianta eu estar aqui, eu não vou te buscar na tua casa, eu não vou te acordar, eu não vou te fazer... E outra coisa, o mais importante de tudo, é você não só necessariamente ser um bom aluno, um bom atleta, como você ser um bom filho, ser um bom namorado, ser um bom pai de família, você ser você tem que ser bom em todas as áreas para o conjunto geral te proporcionar um sucesso aonde você almeja.
não é a lei do retorno não é direcionada aonde você está acertando ou onde você está errando. Muita gente confunde, né, Galego, isso aí. Muita gente confunde. As pessoas acham que a pessoa que se torna campeã, que sobe num pódio, ela é boa só naquilo. É mentira. É mentira. Eu conheço poucos campeões que passaram histórias completamente destruidoras em outras áreas da vida. Você vai ver que o cara chegar no pódio, a vida dele está, de certa maneira, em harmonia. Você não vai conhecer campeões que têm uma área completamente destruída. Você não conhece. É lógico, existe porque existe milhares de pessoas. Sim. Mas por ver é uma amostragem muito pequena do qual não dá pra gente tomar como referência. Não dá pro cara falar assim, eu tenho uma família completamente destruída, eu sou um cara que bato na minha esposa, eu sou um cara que não respeita ninguém na rua, eu sou um cara... Eu não vou chegar numa competição e conseguir extrair o meu melhor, porque eu não sou o melhor na minha vida naquilo que eu faço. Então, você é melhor do que eu, convive com mais campeões. Você vai ver que eles têm características que são muito parecidas. O campeão deixa marcas por onde passa. Você vai ver, você já conhece uma pessoa que vai se tornar um campeão, seja no palco da vida ou dentro de um tatame. Porque são características que as pessoas adquirem ao longo da vida. Você, eu, vários exemplos de pessoas que eu conheço, Casquinha, que eu posso falar, ou outras pessoas no meio da luta que eu conheço, são pessoas que tiveram uma vida talvez não tão privilegiada, mas eles fizeram o melhor com aquilo que tinha em mãos. E eles tiveram pessoas ao redor delas que impulsionaram eles a serem seres humanos melhores. E eu vejo que isso, o que vai te moldar são as pessoas que estão ao seu redor. Então, se eu pudesse falar alguma coisa para você hoje que está aqui, eu te pergunto, quem são as pessoas que estão ao seu redor nesse momento? Porque você provavelmente consegue enxergar vários defeitos nelas. Você tem vários Peraí, amigos... deu uma travada aqui. Voltou. Voltou. Por exemplo, eu tinha vários amigos que traíam, que também partilhavam com isso, que ia comigo em casas de prostituição. Eu passei minha vida indo em casa assim, porque eu entrava de graça, eu tinha amigo que era delegado. E eu vivia num círculo do qual todos faziam isso. E eu falo, como que eu conseguia confiar nesse meu amigo, sendo que ele deixava a mulher com os filhos em casa dormindo e estava ali comigo? Se o cara não respeita a própria mulher dentro de casa e o próprio filho, como que ele vai me respeitar um dia que eu precisar dele? Então, são pequenos exemplos que a gente vai ter que começar a rever. E tem que ser levantado pessoas para trazer essa realidade. Porque não tem como falar assim, eu vou ser fiel ao meu professor, sendo que eu não sou nem fiel à minha esposa, eu não sou nem fiel ao meu pai, eu não sou nem fiel à minha mãe, eu não consigo respeitá-los. Então, são princípios básicos que foram perdidos e a arte marcial tem esse poder de resgatar. Porque a gente chega dentro de um tatame, ninguém chega ali cantando de galo. Os que chegam cantando de galo, eles são cobrados conforme devem ser cobrados. A gente que vive no mundo da luta sabe como funciona essa cobrança. Mas daí o cara vai se colocar num lugar, como eu um dia tive que me colocar no lugar. Eu continuei treinando Muay Thai porque eu era um cara ruim. Eu era um cara ruim. Ruim que eu digo de mentalidade ruim. Que os outros me batiam, eu falava assim, calma aí que vai chegar o seu momento. Nem que se eu ficar aqui, ó, vomitando sangue no treino, mas um dia eu vou te pegar e eu vou te cobrar. Então, eu continuei para bater nos caras que me bateram. Só que hoje, minha mentalidade mudou, mas ainda bem que esse instinto me fez sobreviver. Até mesmo uma coisa ruim em você pode te impulsionar. Então, hoje, o tatame vai educar muitas pessoas, coisas que eles não tiverem em casa. Porque às vezes a pessoa não tem um pai presente. Daí você vai chegar e falar assim, oh, não, calma aí, não é assim. Quem te ensinou que você precisa passar alguém para trás? E chega no tatame, todo mundo é igual. Seu carro fica do lado de fora, chave da sua casa. Não tem escritura, não tem sobrenome, não tem ninguém. Ali você é você e eu sou eu. Cada um vai se valer com aquilo que fez com o que tinha em mãos. Claro, cada um tem uma habilidade. Tem pessoas que são dotadas mais de habilidades e outras de menos. Mas você pode trabalhar a ponto de fazer frente para outra pessoa. Então, eu creio que a luta pode proporcionar uma mudança no ambiente que a gente vive, principalmente através de pessoas como você e como outros profissionais que eu vejo no mercado que estão engajados e procurando uma maneira de evoluir para repartir com outras pessoas. Pô, muito bom, Galego. Eu vejo, perfeito. Exatamente isso que você falou, isso que a gente prega todos os dias, em todos os treinos, seja nas aulas de grupo, seja nas aulas de competição, nas aulas individuais. Né? Realmente isso, a arte marcial ela tem esse poder, né, de deixar todo mundo igual. Essa é a magia do tatame, né?
é a grande mágica, onde coloca ali, não tem divisão, não tem diferença de nada. E até mesmo quando você, hoje em dia, a gente ainda vê as escolas começando, né? Na minha academia, na minha escola, só pode treinar de uniforme. Então, é mais uma igualdade para todo mundo. Então, ninguém tem um kimono mais caro que o outro. Ninguém tem um kimono melhor do que o parceiro de treino. É todo mundo igual, né? Tem uma pequena historinha que eu sempre gosto de contar para os meus alunos, assim, quando a gente está, né, numa situação, num bate-papo como esse, que é, por exemplo, você chega num mercado, né, e tem lá o juiz, o cara é juiz, né? O cara, né, juiz federal, lá o cara tá na fila do mercado e tem um menino ali que é o menino que tá empacotando as coisas ali, né? O garotinho que tá empacotando as coisas. E perante a sociedade, de uma maneira errônea, o juiz ele é mais conceituado, mais bem posicionado do que o menino que tá fazendo o pacote ali, correto? Aí, beleza, tudo bem. Aí o cara foi fazer o pacote, o cara colocou errado, aí o juiz pegou, deu uma dura no moleque. Porra, sacanagem, não sei o quê, faz o teu trabalho direito e tal, sem necessidade alguma. Meio que se cresceu, o que a gente vê muito hoje na sociedade, né, pela posição dele. Ah, é um juiz. Ele é um cara igual a todo mundo, meu amigo, né? Só que aí tudo bem, o tempo passou. Aí um amigo desse juiz aí chamou ele para dar um treino de jiu-jitsu, né, cara? Aí chamou ele para dar um treino de jiu-jitsu na academia. Aí foi o juiz lá, ele arrumou um kimono para ele, faixinha branca, não sabia nem amarrar a faixa amarrada errada, né? Pediu para entrar no tatame, pediu licença, falou com o professor, tava o professor faixa preta lá. Daqui a pouco chega, ele olha pro lado, quem que tá ali? Do lado de faixa marrom ali. Tá o menino ali que faz o pacote, né, do supermercado. E o cara lembrou na hora, o juiz lembrou na hora que era o cara. Só que o menino lembrou também. Entendeu? E aí, onde que vem a lição da arte marcial? Na hora de fazer o treino específico ali, que é um treino, né, de chegar ali, poder já começar a fazer algo mais sério ali, o professor falou, junta casas duplas aí para vocês treinarem. Aí, o que aconteceu? O menino foi lá e chamou o juiz faixa branca para treinar. No seu primeiro dia de aula, faixa branca não sabe fazer nada, quer dizer, e o cara faixa marrom de muitos anos de vivência aí já com jiu-jitsu ou com qualquer outra arte marcial, mas vamos falar de jiu-jitsu. O cara chegou lá, e, pô, a hora que ele podia devolver tudo, ficar engasgado, que nem você falou, que quando você era jovem, você ficava ali para te estimular, porque você guardava ali no teu caderninho, na tua caderneta negra ali, para pegar na volta lá. Tipo Game of Thrones. Exatamente. Sabe o que o garoto fez? Ao invés de pegar o cara, finalizar o juiz várias vezes com aquele rancor guardado ali, não, ele pegou... Pô, peraí que você não sabe, deixa eu te mostrar como é que faz isso aqui. Só que ninguém falou nada para ninguém, eles não precisaram falar que eles lembravam daquele dia no supermercado. Não, o menino ali superou tudo e todos e não deixou mágoa no coração e ainda chegou pro cara, em vez de bater no cara, mostrou para ele como é que fazia e fez o cara evoluir, fez o cara aprender. Quer dizer, ele deu uma lição, não de jiu-jitsu, ele deu uma lição de vida, né? Onde o tatame transforma todo mundo igual e aonde muitas vezes o mais novo ensina o mais velho e vice-versa, né? E aí vai, né? Então isso daí é o relato que a gente vê todos os dias, né? Dentro de uma academia. Da mesma maneira que nós, como professores, nós muitas vezes ali temos vários exemplos de vida do qual eu falo, nossa, aprendi mais um pouquinho hoje, todo dia eu creio que eu aprendo. Eu falo muito que na escola da vida, ora somos professores, ora somos aprendizes. Ninguém é tão inteligente que não tenha nada a ser aprendido e ninguém é tão energúmeno, tão inútil a ponto de não ter nada a ensinar. Exatamente. Então, é sempre assim, né? Você não é ruim por inteiro, você pelo menos serve de mau exemplo, né? É verdade. Então, esse relato que você contou, nós vivemos diariamente. Só que as pessoas não conseguem mais reconhecer isso, né? Uhum. As pessoas têm um ar de superioridade. Hoje você vai ver o consumo diminuiu. Você vai ver as contas diminuíram. O cara não tem mais necessidade de comprar um tênis de R$2.000 para ficar andando na rua. Ele não pode andar na rua se não tem para quem mostrar, por que ele vai querer. Quando você mencionou acerca de colocar padronizar os kimonos, quando o Fábio colocou isso daí também, gerou muita polêmica, né? Toda mudança gera divergência, as pessoas não entendem. Ah, mas o que eu vou fazer? A questão é simplesmente colocar as pessoas num grau de igualdade, mas o principal disso é estabelecer uma padronização, que nem as pessoas não entendem por que elas foram na escola. Uhum. Todo mundo passou uma grande parte na escola. Por que você acha que você tinha uma aula de português, outra de inglês, tinha horário para entrar, para sair, horário para você comer? Porque você vai ter que fazer isso quando é adulto. E as pessoas não notaram isso. Porque você tinha uma maneira de se vestir. Porque você vai ter que se adequar. Você não vai poder simplesmente criar seu próprio lifestyle e querer impor ele ao mundo.
é o que tem feito. Pequenas partes da sociedade se juntarem e falam, não, a gente tem isso aqui em comum, calma aí, vamos colocar a goela abaixo das pessoas isso daí para que eles respeitem. Só que no final das contas, não dá. Não dá. Eu estou sujeito hoje aos padrões cristãos na minha vida, não falando único e exclusivamente de religião, mas é o padrão que eu adequei, do qual eu vi que minha vida ia ser próspera. Próspera não está ligado a dinheiro, porque eu sou advogado há um bom tempo já, eu tenho uma condição estabilizada financeiramente. Então, eu sempre tive, depois que eu me formei, claro, mas até mesmo antes, eu já era ao título da sociedade bem-sucedido, tinha meus bens, conseguia sustentar minha família, mas hoje as pessoas não enxergam mais por esse lado. As pessoas se desvirtuaram no meio do caminho, elas começam a se valer daquilo que elas têm. E o que você tem não vai sustentar. A questão é quem é você? Uhum. Quem é você quando você não tem nada? Pô, quem é o Cavaca? Não é, ninguém vai ficar lembrando os dias que você foi campeão mundial, ninguém vai lembrar dos títulos que eu fui. Vai lembrar do dia que você chegou e deu a mão pro cara, vai lembrar o dia que a gente trocou ideia nessa live, vai lembrar o que aconteceu ali, uma atitude que você teve. Ninguém vai falar, pô, ele era um cara desse jeito. Ninguém vai falar assim, pô, o Galego era aquele cara bonitão, olho lindo, claro. Então, mas o que vão lembrar de você, se eu perguntar agora para qualquer pessoa que tá nessa live, quem é a pessoa mais importante da sua vida, você já tem automaticamente, eu vou falar assim, se ela partisse hoje, o que você levaria dela? Você não vai falar, ela tem um carro, ela tem uma casa, ela tem isso. Não, vai falar assim, pô, ele é um cara desse jeito, ela é uma pessoa assim. Então, os grandes valores estão nas pequenas coisas, que não é aquilo que você conquistou durante a sua vida, é o que você é agora, o seu passado. Irmão, você não carrega, você não vive do seu passado. O seu passado te trouxe até aqui, mas é necessário todos os dias a gente se reinventar para que amanhã a gente tenha alguma coisa. Eu fui determinadas coisas no meu passado, mas isso não me define mais. O que vai me definir é a minha postura hoje. Pô, galera, você está falando um monte de coisa. Eu não te reconheço como esse cara. Talvez o cara me conheceu lá no passado. Sim, talvez um cara que me viu ontem. Perfeito. Talvez um cara que me viu ontem. Talvez eu fale assim, pô, eu não tinha essa visão de você. Mas beleza, se eu estou falando isso hoje, eu estou professando algo que eu quero viver. Então é melhor você estar do lado de uma pessoa que pelo menos professa algo do qual quer viver, para que ele possa ser direcionado. Por isso que eu digo, os meus dogmas hoje são cristãos. Por quê? Eu vi que era um simples jeito de blindar a minha vida. Eu me formei em Direito, então eu sempre fui muito racional. Falava, as leis são para você viver em sociedade. E nada mais correto do que a gente falar que o ordenamento divino, porque todo mundo sabe quais são os 10... Não sabe em tese os 10 mandamentos, mas sabem que existem 10 mandamentos. É para você exatamente viver em sociedade e preservar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, por que a gente ensina arte marcial? As pessoas falam, dá para usar como arte marcial, como defesa pessoal. Eu falo, usa as pernas, corre. Porque, irmão, hoje não dá mais. Hoje não dá, não tem dessa. Verdade. Não, eu sou faixa preta, eu vou me defender não existe do cara. Mais. Eu treinei a vida inteira. Você não treina, tá numa situação de risco. Você não treina com o cara apontando a arma na cara da sua mulher, dos seus filhos. Seu psicológico não está preparado para isso. Então, não existe. Um ou outro fora da curva consegue manter a calma e reagir da maneira... Mas se a gente começar a colocar isso, as pessoas vão achar, ter uma falsa ilusão que vai criar um super-homem. Irmão, ninguém pode te guardar a não ser você mesmo. E Deus pegou... vou usar o Muay Thai como arte marcial? Não precisa ficar aqui não, irmão. Vai na sua casa, vai em outro lugar que talvez uma pessoa despreparada pode te dar essa falsa ilusão. Eu não quero ter o peso sobre a sua vida de um momento de realmente infelicidade você ter que usar. Daí vão falar, você criou uma lei? Sim, eu criei uma lei porque eu quero preservar vidas. Da mesma maneira que tem uma lei do qual eu sou submisso, porque ela preserva a minha vida. Fala para eu não matar, eu não roubar, eu não trair minha esposa. Algumas eu respeitava, trair a esposa eu não via, mas eu não via... Não é o mal que eu estava fazendo para as mulheres que eu estava fazendo para mim mesmo. Eu cavei minha própria cova. Eu tenho filhas de outro casamento, do qual hoje estou na quarentena, elas não estão aqui, elas estão com a mãe. Perfeito. E o preço que eu pago por isso? Eu não sou o mesmo cara, mas beleza, mas ainda vou colher os frutos das árvores mais plantadas. Ninguém vai saber qual que é a minha dor de não ter minhas filhas agora, onde eu tenho meus filhos aqui. Como que você faz? Encaro da melhor maneira, tendo um arrependimento. O arrependimento é você mudar sua conduta. Não tem dessa história que hoje em dia todo mundo fala,
arrependimento, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, não, porque me fez ser o que eu sou hoje. Não, o arrependimento não tem nada a ver com isso. Isso daí simplesmente é bonito. É bonito você falar, ah, não me arrependo. Depende do ponto de vista de você falar assim, eu sou homem para responder pelo que eu fiz. Perfeito. Ah, eu fiz tal coisa. Beleza, eu vou responder pela minha atitude que eu tive lá no passado. Eu não queria ter feito isso, mas eu fiz. Eu vou responder por isso. Mas o arrependimento é quando você muda a sua conduta. E eu decidi mudar minha conduta. Eu não vou trair mais minhas mulheres. Minhas mulheres não, que eu só vou ter essa. Mas desde o meu antigo relacionamento, eu já tinha botado isso na minha cabeça. Eu já tinha botado na minha cabeça que várias coisas eu ia mudar. Eu sou um cara que nunca bebi, nunca usei droga. Eu tinha mais ou menos um padrãozinho bonitinho, mas eu tinha um padrão horrível. Daí eu olhar e falar assim, minha vida era da hora. Comparado ao quê? Comparado à vida de outras pessoas que também estão no mesmo mundo. Sim, daí sim. eu achava que era bom, eu não conhecia outra coisa. É a mesma coisa, eu achava que o Muay Thai era perfeito porque eu não conhecia o Jiu-Jitsu a fundo. E hoje eu sou apaixonado pelo Jiu-Jitsu, porque o Jiu-Jitsu é infinito. O Muay Thai é infinito de certa maneira, porque ele é limitado a determinados movimentos e pronto. Mas a gente acha isso da nossa vida porque a gente não tem mais padrão de referência. É o achismo, né? Hã? O achismo, as pessoas vivem muito. Exato, exato. Daí as pessoas falam, ah, mas sua vida era da hora, galego. Não é tão ruim assim. Não é ruim porque eles não sabem o que eu vivo hoje. Perfeito. Porque o que eu vivo hoje, irmão, a alegria que eu vivo hoje, a felicidade, a paz, é aquele negócio que eu não trocaria o pior dia da minha vida que eu tenho com Deus pro melhor dia da minha vida que eu tive sem Ele. Então, o que eu vivo hoje é absurdo, porque eu vejo onde está a minha real felicidade. E não um cara vazio que precisava toda noite estar com uma mulher para se encher. É a mesma coisa, era um vício, do qual um cara precisa hoje ter uma bebida. Os caras hoje, pensa, eu falei isso em quase todas as lives, as pessoas estão dentro de casa e falando pro marido assim, ah, calma aí, como que você tá aqui em casa? Eu queria que você saísse. Eu queria que você saísse de casa para você espairecer um pouquinho a mente. Imagina que você tá fazendo um favor para sua mulher de sair de dentro da sua casa. Sim. Tá tudo invertido. Tá tudo eu queria que você voltasse a treinar jiu-jitsu. Você tá muito estressado. Você tá isso. Não, a sua casa é o lugar de você se recarregar. É tua fortaleza, né? Nossa fortaleza, galego. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Tá de ponta cabeça. As pessoas não conseguem ficar dentro da própria casa. Pô, pode ser o caos. Alguns olhos. Em algum momento do seu dia pode parecer o caos. Você tá tentando fazer uma live, seu filho pulando em cima de você. Você queria de outro jeito, você queria de outra maneira, mas ainda assim é o melhor que Deus pode te proporcionar agora. Agradeça por isso. Exatamente. A gente vê muitas... exatamente, cara. A gente vê muito isso, né? Quando começou essa quarentena, esse momento de isolamento, as pessoas começaram a ficar em pânico, tipo, como é que eu vou aguentar minha mulher, como é que eu vou aguentar meu marido, como é que eu vou aguentar as crianças, e todo mundo fazendo piadinha sobre isso, todo mundo fazendo... Então a gente vê que os valores estão totalmente invertidos, e eu falo muito isso, cara. Eu vivi um ano passado, um momento muito semelhante a isso que a gente está vivendo, tive uns problemas, depois eu vou te contar pessoalmente. Eu fiquei trancado dentro de casa 4 meses, cara, com grandes problemas psicológicos, parei de trabalhar, treinar e tal. Pô, superei isso aí. Depois eu vou te contar. Superei tal a situação. E, cara, hoje eu vejo com aquele momento que eu passei menos de um ano atrás, como um momento em que eu falei, como é que eu posso ajudar as pessoas? Eu vejo um momento de Deus colocando a mão na cabeça do ser humano hoje, falando, meus filhos, agora é o momento de vocês que eu vou dar uma pausa na vida de todos vocês. Eu vou mostrar que todos são iguais e que todos têm que rever os seus valores ou relembrar os seus valores que vocês esqueceram e deixaram aí o mundo moderno engolir, deixaram as ambições, né? Deixaram tudo isso que a gente está falando passar à frente, né? E realmente é isso que a gente tem vivido e é esse o lado bom de tudo isso que está acontecendo, né? Então, é como você falou, é um absurdo o cara estar dentro de casa, a mulher tá dentro de casa e tá de saco cheio de estar... Cara, isso é família, é amor, família é Deus, né, meu irmão? É o que realmente ele transforma, ele mostra e ele nos oferece de mais rico da nossa vida, né, cara? Sim. Galego, voltando um pouquinho, assim, agora vamos voltar só um pouquinho para a gente poder... E você realmente, você falou, você se formou em Direito, você foi um cara que, né, formado aí, só que você começou a trabalhar com luta, com arte marcial, com Muay Thai. Conta um pouquinho desse teu início de começar a trabalhar e dar aula, se dedicar a isso e já emenda o teu projeto, o Thai 360. Perfeito. Vai me cortando, irmão, porque eu Fica começo à vontade, a falar, meu irmão. Aí eu só já falei bastante, é só tu. Eu
logo quando eu comecei a treinar Muay Thai, eu já vi que eu gostava, né? Que tinha aptidão, tinha muito sangue nos olhos, aí tinha coisas para resolver, mal resolvida dentro de mim, eu encontrei ali um momento. Daí você vê se apanhar de cara que você não acredita que você vai apanhar, a ganhar humildade. Exato. Na base do soco, né? E a vida te ensina da mesma maneira. Exato. Eu comecei a dar aula durante um tempo e em pouco tempo eu já estava competindo. Comecei a competir, daí teve um problema com o professor, eu tive que começar a dar aula na academia porque ele não podia, e como o horário era muito cedo, naquela época também, acordar às 6 horas da manhã era um choque pra galera, né? E até hoje é. Daí você chega, eu comecei a dar aula na academia e logo já comecei a dar aula em outros lugares. Então, com 2 anos de treino, assim, 3 anos, eu já comecei a dar aula. Então, era algo que eu gostava muito de fazer, porque eu estava terminando minha faculdade, depois já tinha me formado, e eu não precisava desse dinheiro, eu dava aula porque eu gostava. Eu dei aula em várias academias grandes, assim, eu implantei o Muay Thai em várias academias grandes, inclusive. Daí foi muito legal, porque eu vinha, não era aquele cara lá do Muay Thai que normalmente tinha de antigamente, que só queria brigar. Sim. Eu tinha aquele choque, eu estava ainda no processo de fusão, mas eu conseguia passar bem para os alunos, porque, querendo ou não, eu falava a mesma linguagem deles. Eu chegava, tinha época de eu ir para audiência com o olho todo roxo, todo zoado. Mas daí chegou um tempo que eu falei, não é isso, eu queria, mas não queria. Então, não era algo que eu falava assim, não, eu tenho que viver disso. Então, eu simplesmente dava aula e vivi com essa ajuda. Em vários momentos eu tive que dar aula para pessoas completamente obesas. E eu vi esse sofrimento. Tinha aluno meu que começou a treinar que não conseguia amarrar o próprio cadarço, limpar as próprias fezes. Imagina isso, você está obeso a esse ponto. E através disso eu vi várias pessoas serem tocadas e transformadas. Então eu continuei dando aula durante um bom tempo. Depois entrei de jiu-jitsu eu nunca dei aula. Eu só faço força e faço 3 posições bem. Então, bem mais ou menos. O Márcio tá falando aí que tu passou a guarda dele, ó. Nossa, ele tá mentindo. Tá mentindo. Eu, no máximo, vou puxar e vou tentar tocar a botinha. Aí chegou nesse momento do Muay Thai, eu dando aula em algumas academias em horários distintos. Eu entrei no Mahamudra, que é um grupo de treino do qual sou muito grato a todo mundo lá. É um grupo de pessoas bem unidas, bem legais, que vivem um lifestyle bem diferente. Montei uma turma também lá dentro do Mahamudra, do qual tinha muita gente, muitos alunos. E chegou um momento que eu estava advogando, mas eu não sentia prazer naquilo, porque eu estudei para ser delegado, na verdade. Para entrar na Polícia Civil, de certa maneira, eu fui reprovado na prova oral. Passei em todos os lugares. Na oral, eu parava. Eu falei, não. E eu queria entrar na polícia para matar bandido. Eu falei, eu vou entrar, vou matar, porque não tem outro jeito. Não, meu pensamento era desse mesmo. Eu falei assim, não tem conserto, irmão. O cara fez, ele me paga. Eu era minha própria autoridade soberana, como o ser humano é hoje, como eu era. Aí eu continuei dando aula, entrei nesse negócio do Mahamudra. Aí chegou um momento que eu falei assim, quer saber? Eu ia treinar, eu ia lá no parque, às vezes, ver os meus amigos de terno. Falei, irmão, o homem precisa de coragem, né? Eu já tinha uma vida mais ou menos estável, eu tinha um dinheiro guardado. Eu falei, vou só dar aula. Todo mundo, você é louco, você vai viver de dar aula, olha quanto você ganha, você vai ficar vivendo de dar aula. Eu tinha o dinheiro das aulas já de anos, que eu também nunca tinha mexido, porque graças ao bom Deus eu não precisava, era uma economia. Só precisava de dinheiro para pagar a pensão. Eu morava com a minha mãe. Não pensava em casar, não pensava em nada. Falava assim, eu já tenho minha vida. O dinheiro que eu ganhar agora é só para manter. Tá suave. Não pensava em casar, já tinha dinheiro para as pensões. Falava assim, já era. Só que daí apareceu a minha mulher na minha vida. Minha vida mudou completamente ao ponto de que eu conheci Jesus através dela, através de outras pessoas. E eu falei assim, realmente, eu vou viver daquilo que eu acredito, daquilo que eu creio que eu posso ajudar outras pessoas. Então eu abandonei, depois abri uma academia, começou a dar super certo. Daí eu criei um projeto também online, do qual eu queria ajudar mais pessoas, porque minha esposa também não podia treinar, sair de casa, e eu ficava o dia inteiro dando aula. Tinha época que eu dei 12 aulas num dia. Então era muito tempo dando aula personal. E eu não tinha tempo propriamente dito para ajudar até mesmo minha esposa. Eu falei, não, calma aí, tinha umas pessoas também que não podiam chegar até a academia.
porque o valor não é um valor normal, né? Tipo, de academia, era um ticket alto. Sim. Então, eu falei, vou criar alguma coisa mais em conta para poder ajudar outras pessoas a passar um treino online. Isso daí há 4, quase 5 anos atrás. Tá. E comecei a fazer isso, começou a chegar uma galera e começou a mostrar resultados. Então, são movimentos de artes marciais com 20 minutos de treino. Meu treino é muito mais puxado, só que em 20 minutos eu vi que as pessoas tinham resultado, por causa de todos os parâmetros que eu já tinha estudado para ver como fazer as pessoas terem resultado. Mas eu creio que a grande parte de mudança vem através de conceitos de luta que a gente coloca no meio. Perfeito. E, tem resgatado vidas de pessoas que estavam com sobrepeso, que estavam diabéticas, que estavam doentes, com infinitas enfermidades, pessoas dependentes de droga, dependentes de várias coisas, casamentos destruídos, e tem relatos de tudo isso de pessoas que foram resgatadas. E eu falei isso de coisas que não são visíveis aos olhos. Só que na hora de mostrar no Instagram, você entra no Instagram do Tai, eu mostro o corpo. Tem o corpo, mas algumas pessoas vão olhar ainda com o olhar carnal e vai falar assim, ah lá, mudou, olha que corpo bonito. Porque o carnal atrai. Só que na hora que ele chegar, ele for ver, ele vai ver que a mudança daquela pessoa ali, ela não é mais a mesma pessoa. Aquilo ali é só a medalha, né? Mas a trajetória não tá ali, né? Exatamente, é perfeito. Isso daí mesmo que você falou, e é uma medalha transitória, porque todo dia ela lapida um pouquinho. Então, muitas pessoas têm feito, pessoas de vários lugares do Brasil, do mundo, e relatam a transformação. E eu fico muito contente, porque não sou eu, é o que tem através de mim. Porque eu me entendi como um mensageiro, não como dono de uma mensagem. Perfeito. Quando a gente se coloca como submisso, as coisas mudam de caráter. Não você sendo submisso, você se colocando no lugar de um coitado, mas que você está embaixo de uma missão. As pessoas entendem submissão de você colocar alguém abaixo, não, é você colocar alguém do lado para caminhar com você. Então, é justamente isso que eu tenho feito e tenho conseguido atingir algumas vidas. Pô, isso é fantástico, Galego. Isso é fantástico, esse teu jeito de... O mais incrível, assim, cara, as pessoas que eu admiro, que eu mais admiro, assim, cara, são pessoas que tiveram esse momento, esse divisor de águas na vida, né, cara? Que você, olha só, no comecinho da tua história, quem tá acompanhando a live desde o começo, como é que você era, como é que você é hoje, a maneira que você age, que você pensa, e como hoje você consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz com você mesmo, né, cara? Então, porque você retribui o que o mundo te deu, né? Então você devolve para o mundo, você replica isso aí que você aprendeu, porque você hoje sente que é a maneira correta de ser, de viver, né? Você transparece realmente. Tanto que, cara, assim, a gente começou a falar mais desde o momento que eu comecei há um tempo atrás, que eu acho que foi ano passado que eu tava fazendo umas lives, e aí você me mandou uma mensagem no Instagram, cara, Cavaca, faz assim, me dando os toques, não sei nem se você lembra, e você me mandou uma mensagem e tal, você já trabalhava assim com o Instagram e tal. Eu comecei a fazer umas lives motivacionais com uma galera, e comecei a colocar uns videozinhos lá de bobeira, só por colocar. E aí você tomou a frente, chegou ali, mandou uma mensagem do nada, querendo me ajudar a fazer um negócio melhor, a fazer um trabalho melhor. Falou, elogiou o que eu tava colocando, entendeu? Assim, cara, você veio do nada, assim, chegou para agregar na minha vida ali, para colocar, para estender a mão, sendo que, por exemplo, você já fazia um trabalho desse, né? E a gente vê muita gente hoje querendo guardar só para si, né? Que nem um professor... Eu falo muito de um professor que eu tive no começo, o cara não mostrava a posição, porque fala, não, se eu ficar mostrando a posição todo dia, vocês vão ser melhor do que eu. Né? Então, assim, é uma parada que a gente aprende muito também nesse momento. E você é um cara assim, cara, e assim, por isso que eu tenho muita afinidade com a tua maneira de ser, eu acompanho o seu trabalho diariamente, a sua postura perante a sua família que você coloca, porque eu sei que é o exemplo que você mostra, né, cara? Então, a tua base é essa, você é esse cara realmente, cara, e você tem que se orgulhar, né? Porque você realmente, meu irmão, você transforma a vida de pessoas do coração, né? Você transforma aquele que nem você falou, o corpo lá é só o resultadinho ali, cara. Mas o mais bonito de tudo é o que você coloca, que é o teu trabalho, que você tira a essência dos teus ensinamentos da arte marcial, seja da vida, e você ajuda a pessoa aqui, ó, aqui na mente. Só que aqui, muitas vezes, para a pessoa ver, ela tem que estar próxima e tem que estar conversando e vivendo junto, né? Mas ali o corpo é só a porta de entrada, né? Porque o trabalho lindo que você faz na vida das pessoas é na mente, né? O teu objetivo principal, salvando vidas, cara. Isso é muito maneiro, né? Quando você começou, Galego, há 5 anos atrás, você falou que com esse trabalho, né, para alcançar na internet, através das aulas, dos vídeos, do alcance maior,
você se tinha algum parâmetro, se baseou em alguém, algum trabalho de alguém que já fazia, já seguia isso? Não tinha muitas referências naquela época, né? Porque é algo muito novo. Eu comecei fazendo pelo WhatsApp, eu mandava o treino pelas pessoas, eu falei, não, eu sempre fui de fazer o melhor que eu tinha em mãos. Então, eu queria entregar e eu entregava o meu melhor. Então, eu não me preocupava muito, vai ter que ser desse jeito. As pessoas hoje esperam muito uma maneira de fazer. Falar, na hora que eu tiver tal aparelho, eu vou fazer. Na hora que eu tiver tal casa, eu vou casar. Na hora que Não, eu falei, eu tenho que fazer o melhor que eu tenho em mãos. Senão, se eu vou colocar no futuro, eu sou um cara que estou colocando desculpas. Eu sou um cara preguiçoso, na verdade, que estou colocando uma desculpa em algo do futuro. Então, eu peguei, fui adequando a realidade. Eu ia vendo algumas pessoas que falavam um pouquinho a respeito e fui construindo a minha ideia do que fazer. Eu já sabia da aula, já sabia que tinha um WhatsApp para mandar, arrumei um meio de pagamento, daí foi aperfeiçoando, foi dentro de uma plataforma, foi melhorando com o tempo. Outras pessoas vieram para agregar conhecimento, de mostrar, mas tudo é através de pequenos toques. Quando você lembrou disso daí, na verdade, o que fez eu falar com você foi justamente a minha gratidão por você, sem você saber. Porque tudo que a gente faz é exemplo. A gente não nota, mas mesmo pessoas que a gente nem imagina e tá olhando para o nosso comportamento. Chega agora, pode para um monte de gente ser bobeira, mas o que a gente tá falando, mais uma pessoa que pode fazer a diferença, que você vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Um golpe que eu vi você dar fez a diferença para mim em determinado campeonato. Uma coisa que eu via para mim fez diferença, embora não fosse da mesma equipe, os outros brincavam, vai treinar com o Renato, eu só queria fazer isso, porque eu tinha ciência das minhas limitações. Então, se você for perguntar para a maioria das pessoas, vai falar, não, Galego era um cara forte. Meu jiu-jitsu eu falava que era 99% força e 1% sorte. Então, porque eu não acreditava em Deus, nada, eu falava assim, não, era só eu ali no tatame nessa época. Sim. E eu chegava, eu tinha muito suporte das outras pessoas e eu era muito obediente. Tinha o Juan Kamezawa. Sim. A gente brincava de videogame, porque eu ia lutar, eu fazia o que ele falava. Perfeito. Ele já tinha entendido qual que era meu jogo e ele não mandava eu fazer alguma coisa diferente. Sim. Então eu tinha plena confiança no que ele estava falando e eu fazia, e dava muito certo. Eu não me gloriando do que eu fiz, eu não fiz nada no meio do jiu-jitsu. Eu ganhei alguns campeonatos, mas graças a outras pessoas. Porque eu tinha uma equipe por trás, eu tinha um psicológico bom, tinha pessoas talvez dentro da academia que fossem 1000 vezes mais talentosas que eu, mas não chegaram aos campeonatos que eu cheguei justamente por não ter esse psicológico. Galera, por que você não continuou? Porque eu sou velho, eu tenho 37 anos. A última vez que eu lutei o brasileiro de Master. Agora deve estar no Master 2 ou 3. 37 é 2, né? O 3. É 2. Os caras que eu lutei estão tudo na preta, campeão mundial. O Hudson, já lutei com ele. Eu fiz a final do brasileiro com o Orlando Monteiro. Caramba! De azul. Então, no final das legal. contas, os caras já estão tudo voando. Sim. Com o Renato Canuto, lutei com ele Que legal. Então, no final das contas, todo mundo que eu lutei, eu acho muito da hora, porque eram tudo moleque jovem, sabe? Eu já era tiozinho lutando. Então, foi muito legal Maneiro essa demais, experiência e essa vivência. E dentro do jiu-jitsu eu vi que hoje existe mais uma união, não tem mais aquele negócio de briga. Mudou muito. E eu creio que isso é o futuro. Exatamente. Não existe mais, mas saber que o seu adversário é seu melhor professor. Perfeito. Que nem de muitas pessoas estão colocando agora o corona como inimigo. Beleza, ele tá fazendo mal para um monte de gente, mas ele, no final das contas, está trazendo aprendizado, só que as pessoas não querem enxergar isso. Enquanto você olhar toda a situação adversa como um adversário no estrito senso e não entender ele como um professor, você não vai conseguir melhorar. O que eu falo muito para os meus alunos online, quando não tem o assunto, o contato presencial, é justamente isso, que as suas dificuldades são os seus professores. Se você tem dificuldade de se libertar de determinado alimento, você se tornou um escravo. De que maneira você pode vencer esse adversário? De que maneira você pode vencer sua preguiça todos os dias? De que maneira você pode parar de reclamar por pequenas coisas que você tem na sua vida? De que maneira você pode acordar mais motivado? Não sou eu que vou ter essa resposta, você que vai ter que encontrar. Não existe uma resposta padrão para todo mundo. E as pessoas começarem a enxergar isso. É a mesma coisa no jiu-jitsu. Por mais que exista
uma maneira de aplicar o golpe, cada um vai aplicar de acordo com o seu desenvolvimento, de acordo com o seu biotipo. Uns vão ter mais facilidades para determinados golpes, outros não. Então, você que está aí assistindo, será que você tem enxergado os seus adversários como seus inimigos ou como seus professores? Porque o meu maior orgulho é de ter pessoas que me fizeram perder, porque eles me impulsionaram para a minha próxima vitória. Ter pessoas que me impulsionaram a ser derrotados, porque todo dia no treino, quando eu apanhava de alguém, eu queria voltar para ele melhor, mas isso era eu. Tem pessoas que se acovardam. Então, a questão é você ter pessoas do seu lado que vão falar, irmão, não deu certo hoje, mas hoje, amanhã é uma oportunidade de você recomeçar com mais inteligência. Então, vamos de novo. Caiu de novo, levanta. Perfeito. Caiu, levanta. E tenho certeza que você é uma dessas pessoas que tem levantado pessoas. Justamente, eu não sei o que você passou, mas tenho certeza que foi algo, que foi um divisor de águas na sua vida, justamente por você estar fazendo isso. Com certeza. Eu vi algumas lives, eu vi você falando com o Leozão também, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, eu vi você falando também acerca de como foi a história, daí você vê que é história, passou, mas a questão é o que você vai fazer com agora. Você pode pegar seu conhecimento e reter como seu professor. Exato. Ou você pode chegar e falar assim, toma aqui, ó, é desse jeito. Por quê? Irmão, ninguém vai roubar nada de você. Porque essa é a tua missão no mundo, né, cara, na vida. Sim. E, pô, essa é a tua missão, a gente poder dividir, a gente poder engrandecer as pessoas com as nossas experiências. É que nem o pai faz com o filho, cara, né? Então a gente vê assim, pô, você quer o melhor pro teu filho. Então a gente costuma dizer que, pô, se eu tivesse ouvido o meu pai, eu não tinha sofrido, né? Meus pais, as pessoas mais experientes, a gente quer dizer, eu não teria tanta dificuldade. Realmente, a gente não tem, a gente prefere dar cabeçada, mas a gente hoje, como formador de opinião e como figuras que somos, né, que se destacam no que fazem, nós temos que oferecer ao máximo de pessoas possíveis o caminho, né, que nós já percorremos e demos as nossas cabeçadas para que essas pessoas não dê opção para elas não dar as cabeçadas. Elas vão dar se quiserem, mas a gente está fazendo o nosso melhor pro coração. Ô, Galego, de onde você, meu irmão, fala um negócio que é uma coisa que é muito admirável, foi um momento que realmente você que mudou sua vida, assim, pelo que eu vejo, né? A gente tem 8 minutinhos para você falar sobre isso, que é o mais importante para você, que você já citou aí, a tua família, meu irmão. Fala da tua família, que é uma coisa muito bonita de ver o teu dia a dia, a tua relação, e isso aí já vai ajudar muita gente nesse momento aí também. Perfeito. Tem o Sheik das Arábias tá aqui, o Kleber Brito. O Kleber Brito tá uma figuraça. Ele virou Sheik, tá lá na Arábia. Tá. Clebão, gente boa pra caramba. Um abraço, Clebão. Minha família é tudo, né? Eu não tinha perspectiva de ter uma família, eu não sabia o que era uma família. Eu vim de uma família aparente, do qual meu pai tinha outra mulher com outros filhos e recentemente só que ele se separou da minha mãe. É algo que marcou muito a minha vida, que eu tive que conviver com isso e talvez em algum momento eu achei até certo. Falei, o cara não tinha nada enquanto ele estava andando de ônibus, caminhando em rua de terra, ele não conseguiu aproveitar da vida como os outros achavam. Depois que ele começou a ter um dinheiro, começou a ter um carro, ele começou a usufruir um pouquinho do poder do status e se perdeu na vida. E algum tempo da minha vida eu também fui assim, eu queria ter o máximo de prazer possível, eu não vi que isso estava me afastando de coisas grandiosas. Eu não tinha expectativa de ter família porque eu não sabia o que era uma família. Para mim, família era eu ter filhos e eu já julgava ter uma família. Eu não sabia que família era uma união. Realmente, eu me tornar uma só carne com a minha esposa, submissos a Deus e poder ter o que eu tenho em casa hoje. Hoje, para mim, eu não troco por nada. Graças a minha esposa, graças a ela acreditar nisso em mim, sem eu mesmo acreditar, porque quando eu conheci ela, eu falava para ela que eu não queria ter mais filho, que eu não queria ter mais nada. Ou seja, meus sonhos eram limitados, mas os sonhos que Deus tem para mim são ilimitados. Então, o que eu vivo hoje, as pessoas falam, quais são seus planos? Eu falo, viver o que Deus tem guardado para mim, porque tudo que eu fiz foi algo de maneira rasa, e Ele tem me levado para lugares profundos perto dEle. É meio antagônico, né? Profundo, mas é a profundidade que te aproxima dele. Não é profundo ao como alguns enxergam, que é o fim, não. É o profundo onde você vai encontrar o começo, você vai chegar mais perto dele. E minha família tem me trazido alegrias que eu não consigo descrever. Ver o crescimento dos meus filhos, acompanhar a minha esposa, minha família aqui. A gente vive de maneira sobrenatural mesmo, porque eu creio que tudo que aconteceu na minha vida é sobrenatural. Eu tenho uma família, tenho uma casa,
ter tudo, ter uma vida hoje, porque se dependesse de mim, eu teria sido delegado. Talvez hoje eu teria sido morto já por algum infeliz aí. E hoje não. Hoje, se chegar alguém aqui, algum criminoso, eu recebo criminosos, criminosos não, que foram criminosos, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, frequentam minha casa, pessoas que eram traficantes, bandidos, dos mais diversos crimes, e eu vejo pessoas realmente transformadas. E eu creio que existe salvação para todos nós. Eu creio que a partir do momento que a gente buscar a verdade nos será revelada e nós teremos uma vida próspera e abundante. Não que você não vai ter mais problemas, mas você vai entregar seus problemas e vai contar seus problemas para a única que pode resolver. E eu tenho todos os dias compartilhado disso na minha vida. E eu vivo todos os dias o melhor dia da minha vida. Se hoje for a última vez que a gente se falou, você vai assim, pô, o Galego foi um cara feliz, ele viveu o melhor, porque o que eu posso fazer eu fiz. Tenho mais coisas pela frente, mas eu não estou mais no controle. Quem manda não sou eu. Quem determina o início e o fim não sou eu. O que eu tenho que fazer é todos os dias estar disposto a servir. Eu tenho servido da melhor maneira que eu posso. Eu não sirvo melhor porque eu ainda não aprendi a servir melhor. Então eu creio que eu vivo o melhor dia das minhas vidas hoje. O melhor dia da minha vida é hoje, não é amanhã, não foi ontem. Hoje que eu tenho que agradecer. Pô, irmão, sensacional. É isso, eu vi você já falando sobre isso, a tua maneira que você enxerga. Eu acho que, né, eu vivi isso aí, né? Eu tive um grande aprendizado ano passado e eu vivi exatamente isso, né? A gente deixa muitas vezes de viver porque a gente vive angustiado, que nem você comentou nessa live também. Ah, o coronavírus lá na frente, como é que vai ser minha vida? Tua vida vai ser, tu não sabe, mas como tu vai lá, tu não sabe, mas hoje tu sabe como é que tá sendo, né? Se você não viveu hoje, quem sabe se você não vai nem chegar lá no amanhã, né? Então, assim, dá teu melhor hoje. É assim que eu vejo você vivendo. Isso aí é a maneira que você arrasta através do exemplo. Cara, e fico muito feliz, meu irmão. Pô, foi, assim, um momento de muito aprendizado contigo agora. Passou uma hora muito rápido, assim. A gente, né, eu até tinha traçado alguma coisa aqui pra gente fazer de uma maneira diferente, mas a conversa fluiu de uma maneira que, pô, foi melhor do que eu imaginava. Eu só tenho que te agradecer e te parabenizar, te agradecer pela oportunidade, né, de você ter dividido, né, esses momentos de experiência da sua vida, momentos particulares da sua vida que você expôs, e também te parabenizar pelo trabalho que você faz diariamente, né, que a gente vê que é de coração, né, de arrastar as pessoas para o bom caminho através do exemplo, né? Então, meu irmão, parabéns e obrigado. Eu que agradeço, irmão. Vejo muito Deus na sua vida. Eu já te falei isso um tempo atrás, não sabia nem que você era cristão, mas eu via na sua maneira de conduzir. E quando a gente fala de ver Deus, não se trata de algo que eu criei da minha mente. Não se trata de algo ilusório, que só eu tenho essa experiência. Eu falo de Deus de maneira que ele se revela através da palavra. Então, para vocês que não professam nenhuma fé, o que eu tenho falado é de simplesmente a Deus revelado através da Bíblia, não de experiências que uns julgam ou não serem de Deus. Então, eu falo daquilo que eu li, do que está escrito, que você também tem acesso a isso e você vai poder ver com seus próprios olhos. E parabéns por ser esse instrumento, por se colocar como um instrumento. Continue firme e forte nesse caminho, que tenho certeza que, por mais que você não consiga enxergar, existe mudança, existem transformações, que você lá na frente vai enxergar e você vai falar assim, valeu a pena. Porque eu sei o quanto é cansativo, eu sei o quanto às vezes você pensa 1000 vezes antes de fazer alguma coisa e fala, pô, por que eu estou fazendo isso? Mas continue e persevere, porque a sua vida tá sob controle de algo muito maior, e você sabe disso. Pô, amém, amém. Tamo junto, meu irmão. Galego, obrigado de coração, tá? Que Deus abençoe você e sua família, continue abençoando sempre e continua aí, meu irmão, dando esse exemplo aí que eu tô acompanhando sempre, que me ajuda bastante também. Valeu? Abraço, junto, irmão. Fica com Deus. Fica com Deus. Valeu. Tamo junto. Bom, pessoal, mais uma super live. Que lição de vida, né? Esse cara aí, meu irmão, pô, apareceu aí na minha vida, um cara incrível, fantástico, Galego. Cara, eu só tenho a agradecer. Pessoas boas atraem pessoas boas. É o que eu levo sempre comigo. Então, por isso que eu tento ser o máximo possível, melhor a cada dia, tirar bons exemplos, viver aprendendo até o último dia da minha vida para que Deus possa me proporcionar cada vez mais pessoas podendo chegar ao meu redor e conseguir, com isso, a gente alcançar mais gente possível e transmitindo o que de melhor temos na vida, tá? Valeu, pessoal. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Obrigado de coração. Amanhã temos mais live às 9 da noite. Daqui a pouco eu coloco aí o banner aí nos Instagram, nas redes sociais. Beijo no coração. Os